Pra ajudar os tímidos de plantão a pegar mulher. A pegar mulher. O alvo era isso. Mas aí você começou a entender que realmente esse era o mundo da ilusão. Tipo, a gente tava numa sala e tinha uma porta assim no corredor. E eu vejo um negócio passando na porta. Não era um vulto, era algo que eu nunca tinha visto. Você tá correndo sério risco de vida e você precisa aceitar Jesus. Vamos para esse mundo da ilusão. Você era o cara do segredo do texto? Não, como é que chama lá? Jogo do texto. Jogo do texto. O cara do jogo do texto, o cara da ilusão, teve um encontro com uma pessoa verdadeira e foi transformado. Mas vamos falar sobre o jogo do texto. Que parada era essa do jogo do texto, mano? Tá. Então eu ia muito embalada com os caras da academia, a gente sempre saía sexta, sábado, enfim. E aí eu fui estudando e eu criei o meu primeiro produto, que era um e-book de musculação. Comecei a vender. E aí eu fui no evento do Érico Rocha, o primeiro evento que ele fez no Brasil. Fórmula de lançamento. Antes do Fórmula. Antes do Fórmula. Antes dele lançar o Fórmula. E um dos bônus que ele dava era 10 ideias de produtos que ele faria se ele não trabalhasse com marketing digital. E nessa época, a primeira coisa que eu estudei, que eu vi no marketing digital que me brilhou os olhos foi copy. Então, com o poder das palavras, eu poderia, tipo, eu já sabia, né, que dependendo da forma como você escrevia alguma coisa, você poderia motivar uma pessoa a entrar em ação. Isso, né? No marketing tradicional já era algo existente, já comum, né? Numa agência de marketing, exatamente. O copy é comum, né? E se alguém fizesse isso pra solteiro? Pro cara que é solteiro, que é tímido, que não tem tanta desenvoltura com as mulheres, igual eu era. Eu era muito tímido. Aí eu comecei a pesquisar no mercado. Na época só tinha caras que ensinavam ou o cara a abordar a menina durante o dia, tipo na rua, que era uma coisa que a maioria dos caras tinha vergonha de fazer, ou nas baladas e tal. Então tinha algumas objeções ali. O texto era uma coisa que todo mundo poderia fazer na minha cabeça, né? E aí, cara, eu comecei... Pra ajudar os tímidos de plantão a pegar mulher. A pegar mulher. O alvo era isso. Exatamente. E aí, claro que alguns homens, muitos caras usaram isso pra arrumar uma namorada. Tem muitas histórias assim, mas a verdade é que a proposta era pro cara que queria pegar mulher. E aí eu criei o curso e, cara, foi um sucesso. 70 mil pessoas compraram e eu fiquei conhecido por causa disso. Tem um filme do Will Smith, né? O Conselheiro Amoroso. Hit. Conselheiro Amoroso. Era uma pegada mais ou menos assim, só que o dele era uma consultoria presencial. O teu foi pro infoproduto e aí você lançou e o negócio explodiu. E você ficou conhecido assim. As pessoas sabiam quem você era por conta disso. Eu sempre gostei de viver aquilo que eu vendia. Tanto é que eu tive várias fases, né? Quando eu parei de viver essa vida, eu larguei mão do jogo do texto. Que é o próximo tema que a gente vai abordar. Mas até foi antes. Eu larguei o jogo do texto antes de me converter, antes de tudo. Porque uma coisa tava me incomodando, né? Questão de ser isso que eu ia fazer da minha vida. Porque eu recebia, às vezes, mensagem... Porque tinha cara que era normal. Tipo, o cara quer sair com uma menina e tal. Mas tinha cara que ia numa linha zoada. Tipo, o cara me mandava uma foto com 3 minas, falando, peguei 3 minas. Funcionou. Mas, tipo, de um jeito que eu falava, mano, isso aí já é zoado. O cara já tinha má fé mesmo. Então ele usava e tirava foto da mina dormindo do lado, sabe? Aí eu ficava, tipo, pensando, cara, é isso que eu quero que meu filho fala. Tipo, sabe? Faça que isso. Eu sempre tive a ideia de ter filho e tal. Eu falava, cara, será que eu quero falar pro meu filho? Quando alguém perguntar pro meu filho o que o pai dele faz, ele ensina os caras a pegar mulher. Aí eu comecei a ter um negócio na minha cabeça que não tava me soando bem. Entendi. E eu mesmo... Tinha épocas que eu era mais loucão, teve meses que eu queria sair com menina todo dia. E tinha época que eu queria ficar mais de boa. Só que quando eu ficava mais de boa, eu me sentia mal de não estar vivendo aquilo que eu estava ensinando. Tá, então era um vazio que você estava querendo preencher. Eu comecei a ter entrei em vários questionamentos na minha cabeça. E aí chegou um momento que eu falei, cara, não quero mais. Antes de me converter... E aí eu passei o produto pra 2 caras lá, um cara do mercado de sedução, eu dei o produto, falei, mano, pega aí. E você já tinha abandonado. Mas aí você começou a entender que realmente esse era o mundo da ilusão. Não, a ideia da ferramenta era o cara... Eu vivi uma vida que eu não queria namorar. Tá. Eu saía... Tava na pista, conhecia várias meninas e tal, e era isso. E eu queria ensinar o cara a fazer isso. Não vou ser hipócrita de falar que eu queria ajudar o cara a se casar, não. Tinha caras que iam pro nível... Hard. Aí já... E quando você estava sozinho, você tinha uma falta, você tinha um vazio. Tinha. Que aí você queria preencher
usando o teu recurso lá, pegando a mulherada e tal, indo pra pista, pra balada. Mas quando você também pegava geral, quando você voltava, tinha também um uma vida vazia. Comecei a ter algumas experiências, aí eu já tinha mudado, ao invés de falar só de relacionamento, eu falava de outras coisas que eu fazia, tipo negócio, aí eu já comecei a falar de marketing digital, dos meus hábitos. Aí já foi pra business. Eu sempre gravei no formato de mostrar minha vida, né? Então, eu sempre levantava uma bandeira que o homem tinha que se desenvolver em várias áreas, né? Tipo, o cara tem que estar bem nos negócios, tem que ter hábitos bons, tem que treinar, tem que ter uma vida social legal. Eu sempre... Um equilíbrio. Exatamente. Que seja saudável. Eu fiz um podcast com o pastor Daniel, meu amigão, irmão querido, e ele falou que a gente tem que ter uma alimentação saudável, uma vida saudável. E ele diz o seguinte: a pior coisa que o ser humano pode fazer é ir fazer compra no supermercado quando ele está com fome. Porque ele compra um monte de porcaria, um monte de coisa que não vai fazer bem. E quando a vida dele está em desequilíbrio, toda vez que um problema chega, ele não tem recurso para enfrentar aquele problema. Então é a mesma coisa dele estar com fome e ir no supermercado, ou seja, ele vai comprar o que não deveria. Então, se ele não está preparado para a hora que o problema chegar, ele vai reagir da forma que ele não deveria. Então, o equilíbrio realmente ele vai fazer a diferença sempre na vida do ser humano, que legal, é algo que você... Não, achei muito legal, foi muito massa. Mas é algo que, se eu trocar um pouco só a forma de falar, era aquilo que você também estava fazendo depois do jogo do texto. Foi aí, saindo beleza. fora. Aí fui saindo fora, até que um dia eu fui na casa de um amigo meu, e lá, tipo, tinha um evangélico, tinha um cara que era ateu. Sempre tem um evangélico envolvido em alguma coisa. Eu tava no sofá, assim, era uma sala grande, tinha um evangélico, um ateu, um cara lá que eu não sabia quem era, mas que era cristão, mas não sabia que era cristão, que tava quieto. É um agente secreto. Um agente secreto. E tava eu no sofá e os caras entraram numa discussão de se Jesus existiu ou não. E eu já tinha um monte de complexo com Jesus por causa do meu pai, que era judeu, e falava que Jesus não existe. Que teu Jesus... pai era judeu tradicional, né? Tradicional. Não acredito que o Messias já veio. Exato. Então, quando falava em Jesus, eu estudei escola católica e falava, se eu te pegar ajoelhado rezando, você vai apanhar. Então ele tinha um trauma já. Não trauma, mas eu não acreditava. Falava Jesus, eu já, putz, o cara é manipulado, sabe? Não pensa por conta própria. Entendi. E aí os caras começaram a entrar numa discussão de Jesus. O cara que era ateu falando que Jesus era uma história que já era contada lá atrás, que repetiram e não sei o quê. E o outro defendendo Jesus. Eles começaram a entrar numa treta, eu sentei no celular e comecei a ficar no Tinder ali enquanto os caras estavam discutindo. Aí beleza. Aí começou uma treta e o cara que tava lá no outro lado da sala, ele falou, não fala de quem eu conheço. Falou pro ateu, né? Não fala do cara que eu conheço. E esse era agente secreto, não? Era um agente secreto. Era o cara cristão, mas tava quietinho. Tava quietinho. Tá. E eu não imaginava que ele era cristão. Não era uma referência que eu falava, nossa, esse cara é cristão. Era um cara... Aí, beleza. Aí, começou a ficar um clima mais estranho e tal. E esse cara que era ateu... Eu não sei se ele era ateu, né? Porque ele mexia com algumas coisas ocultas. Eu já sabia disso. Mas eu não acreditava em nada espiritual. Aí tinha um livro lá no apartamento dele, chamava não sei o que do ocultismo, mas em espanhol. Era não sei o que do ocultismo, um livro gigante. Aí eu peguei o livro e comecei a zoar ele. Falei, mano, você tá com esses livros do capiroto aqui, não sei o que. Aí, cara, ele ficou branco quando eu fiquei zoando ele. Ele ficou branco. E ele nunca fica... Tipo, ele é um cara divertido, que, enfim, ele ficou branco, mano, não mexe com esse livro não sei o quê. Uau. Aí, tipo, a gente tava numa sala e tinha uma porta, assim, no corredor, e eu vejo um negócio passando na porta. Tipo... Um vulto? Não era um vulto, era algo que eu nunca tinha visto. Aí, mas tipo, passou rápido. Aí eu fiquei em choque, velho. Eu falei, mano, eu vi um bagulho ali, velho. O cara... Eu vi um bagulho ali, eu vi um bagulho ali, eu vi um bagulho ali. Aí os caras, o quê? Eu falei, mano, eu vi um bagulho ali. E eu vi o negócio. E eu falei, cara, zoado. E nesse dia, a gente ficou lá até umas 2 da manhã. E esse cara, o agente secreto, ele desceu antes e foi embora. E depois eu e meu outro amigo evangélico fomos embora. E esse cara tava esperando a gente no apartamento, no estacionamento. Aí ele começou a puxar papo com a gente. Aí ele começou a falar um monte de coisa da vida desse meu amigo que ninguém sabia.
Começou a falar, eu sei que você tá com um problema com seu irmão, com não sei o quê. Começou a ter a revelação da vida do cara e começou a falar pra ele. Um problema que eu sabia que ele tava vivendo, porque ele tinha aberto comigo, mas que ninguém sabia. Que esse cara que tava falando não tinha a mínima ideia, mas começou a revelar. Começou a revelar, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, aí eu em choque lá. Aí ele virou pra mim. E você, Elias, você acredita em Deus? Aí eu já tava naquela vibe de lei da atração e não sei o que. Eu falei, acredito que deve existir uma energia, que não sei o que. Ele, cara, porque assim, eu preciso te falar que tem uma mensagem pra você. Aí qual? Ele, você tá correndo sério risco de vida e você precisa aceitar Jesus. Caramba. Direto, velho. E era muito contra o que eu acreditava. Se falava em Jesus, eu já... Não. Duas coisas importantes. Primeiro, um sério risco de vida. Ele meteu essa. Ou seja, você pode morrer a qualquer momento. Já meteu uma cópia. Se você não aceitar... já meteu uma cópia. E se você não aceitar Jesus, a tendência é ser pro inferno. E dois problemas, né? O primeiro, começar a imaginar que o cara tava te revelando que você ia morrer. E o segundo, aceitar Jesus, que é um negócio que eu nunca imaginei na minha vida, porque não era uma referência pra mim. Exato. Porque a minha referência, que era meu pai, dizia assim, isso aqui não existe. Exato. Larga pra lá e tal, e você já tava formado ou formatado nesse conceito que Jesus não existe. E aí? E aí eu saí de lá balançado. Por quê? Em qualquer outra época eu poderia achar que ele tinha metido uma leitura fria, porque eu estudava e eu sabia como pessoas usavam leitura fria. Linguagem comportamental. Eu vou falar alguma coisa, dependendo de como é que ele reagiu, eu já vou saber que eu tô acertando ou tô errando. E aí eu vou fazer já tinha estudado isso e eu falava, velho, esses caras são charlatões, habilidade, não sei o quê. Mas ele tinha falado algumas coisas muito certeiras que não tinha como saber. Então aquilo já... Mas eu saí incomodado. Essa é a palavra. Eu fiquei incomodado, fiquei pensando nisso. Aí eu chamei um amigo meu que era crente. E aí eu chamei ele, aí levou um pastor em casa. Aí eu contei a história pra eles. Aí o cara falou, cara, faz o seguinte, ó. Aí eu falei, mas o cara falou que eu tinha que aceitar Jesus, mas eu não quero aceitar Jesus e não sei o que, tal. Falou, cara, faz o seguinte, você tem uma Bíblia aí? Falei, tenho. Ele lê a Bíblia, pega a Bíblia todo dia antes de dormir, lê um pouquinho e conversa com Deus do seu jeito. Fala direto com Deus, do seu jeito. E pede pra ele te mostrar o que ele quiser te mostrar. Se ele tiver alguma coisa pra você, ele vai te mostrar. E o máximo que vai acontecer é você perder seu tempo e não acontecer nada. Não vai estragar nada. Exato. O que pode acontecer é melhorar. O que pode acontecer é melhorar e você encontrar algo que você tá procurando. Aí eu comecei a fazer isso. Aí uma semana depois, eu tava jogando bola. E eu tomei uma entrada lá que, cara, minha perna prendeu, girou. Cara, arregaçou meu joelho, rompi 2 ligamentos, rompi um tendão aqui. Minha perna, o médico falou, cara, sua perna ficou quase seu pé ficou mole, sabe? De nervo. Seu nervo ficou por um fio, seu pé ia ficar mole. Caraca. Tipo, me arregaçou a entrada. Você jogava tanta bola assim, vamos... Eu era, sabe o Ronaldinho Gaúcho? Ilusão e verdade. Sabe o Ronaldinho Gaúcho? Você é muito longe dele. Não, então, ele tá um pouco abaixo, tô brincando. Igual o Cristiano Ronaldo. Não, mas eu tinha... Eu jogava bem. O pessoal que escolhia rápido, vai. Aí eu levantei meio bravo, meio que falando, não, você conseguiu o que você queria e tal. E todo mundo olhando pra mim, falando, Elias, ele não fez nada. Aí vocês estão loucos, velho. Como assim o cara não fez nada? Vocês estão loucos, estão malucos? O cara quase arrancou minha perna fora. Uma dor, tipo, fez um chicote assim. E ele olhando pra mim assim, tipo, como se ele não tivesse feito nada. E eu não entendendo nada, velho. Aí, nesse dia, bateu uma bad monstra. Quando eu voltei pra casa, eu não conseguia, minha perna tava dobrando pro lado. Imagina seu joelho dobrar pro lado. Arregaçou meu joelho todo. E eu não conseguia andar. Aí, 2 amigos me deixaram no meu AP lá, tipo, carregado. 11h30 da noite, eu tinha jogado bola sujo. E eu não conseguia tomar banho. E eu sozinho em casa. Aí nesse dia bateu uma bad, velho. Eu lembro que eu comecei a chorar, tipo, olhar do lado, não tinha ninguém comigo. Esse lance de Elias, ele não fez nada. As pessoas estavam, então, testemunhando que a jogada foi praticamente normal e o cara não foi maldoso e não te arrebentou. Mas isso tudo aconteceu. Cara, na minha percepção até hoje você não sabe nem o que foi direito. Eu não sei o que foi. Porque ninguém tava filmando, não tinha reprise, não dá pra ver. Mas a galera que viu, ele não fez nada. Ele me olhando ou ele olhou com uma cara de espanto? E a tua perna estourou? Estourou. Nessa noite bateu aquele negócio de tudo, sabe? Eu tava Elias Eclesiastes ali. Tudo é em vão, né? Tudo pó. Elias Eclesiastes. Tava metendo o Salomão ali no sofá.
Tipo, eu olhava pro lado e eu falei, o que adianta eu ter dinheiro, tá cheio de mulher, se agora eu tô aqui sozinho, sem ninguém. Aí, e era a realidade mesmo, você tinha grana. Tinha tudo que um homem poderia querer. E eu tava ali frustrado. E você malzão. Mal, entrei, cara, comecei a chorar. Eu fui no banheiro essa noite, tomei banho, fui rastejando pro banheiro. Porque... não tava doendo não, bicho? Tava, mas aí era feriado. Aí no outro dia eu fui no médico e tal. Enfim, foi uma... Eu fiquei 3 meses sem andar. Você tá zoando. Depois da cirurgia foi difícil. Aí foi pra cirurgia. Eu ia te perguntar. A próxima pergunta era: meu, tirou na faca. Faca e 6 horas de cirurgia quase. Caramba, teve que reconstruir seus ligamentos aí. Eu acordei com a sensação que ia morrer, assim. Caramba, velho. Aí, cara, aí eu tive outra experiência quando eu tinha um negócio, não sei se você já teve, paralisia do sono. Aí eu tive uma paralisia do sono pesada quando eu fui dormir. Forte, que eu não conseguia me mexer. Aí do nada começou um barulho na minha janela de vento, mas como se fosse quebrar a minha janela. Caramba. Pô, como se alguém estivesse fazendo isso na minha janela. Um filme de terror. Um filme, aí uma voz. Terror. Eu vou te matar, uma voz rouca. Sério, mano? Aí foi a primeira vez que eu falei, Jesus, se você existe, cola aí. Que... E aí eu posso levar a galera que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, então, a entender que aquele dia, que aquele cara ficou no estacionamento, naquela conversa lá do agente secreto, com o ocultista que era ateu, e um crente, ó, você tá correndo risco de morte, e essa voz que você ouviu no teu apartamento, eu vou te matar, tava uma coisa ligada na outra. Acredito que sim, começou ali. Dá pra gente entender isso, né? Esse podcast tá sendo suspense, hein, gente? Quando o cara é muito cabeça dura e Deus quer chamar, ele faz igual com o Paulo, né? Deixa cego, arranca a perna. Eu sou testemunha disso daí. Então Deus meio que deu uma... Eu sou testemunha. Para de ir pra cá e toma acorda pra vida. Aí, cara, fiquei em choque. E ali começou. Aí eu comecei a buscar mais. Aí foi um processo. Sozinho. Tinha aquela palavra, aceita Jesus, você tá correndo risco de vida. Aí depois disso eu entrei numa rotina de ler a Bíblia e tal, mas não foi forte. Só que depois, quando eu recuperei do joelho, ainda não tava 100%, eu fui jogar bola depois, passou um ano. Eu tava meio morno, assim, sabe? Não tinha aceitado Jesus ainda, tava naquela fase de estou aberto a conhecer Jesus, mas não aceitei ainda. Tá. E aí eu fui jogar bola de novo. Aí veio uma voz, tipo, na minha cabeça, assim, não vai jogar bola amanhã, mas uma voz que não era minha. Aí eu, sabe quando você... Que isso, velho? Aí eu falei, já pôs meu nome na lista, eu vou jogar. Fui jogar, rompi o menisco do outro joelho, tive que operar de novo. Puxa. E aí eu mandei mensagem de novo pra aquele meu amigo, que veio a falecer, inclusive, mas foi um dos caras que mudou a minha vida. Qual amigo? O agente secreto? O que levou o pastor em casa. Que levou o pastor na tua casa. Era outro cara que fez faculdade comigo, o Mário. Tá. Tinha um canal de violão com quase 1 milhão de inscritos, Mário Cristão. Mário Cristão. E ele faleceu? Faleceu, infelizmente. Nome de Deus? Nossa, cara mais de Deus que eu já conheci na minha vida. Jesus. Amém. Aí eu mandei uma mensagem, eu lembro, eu tenho gravado esse áudio no meu celular. Falei, Mário, quando você escuta uma voz e não segue essa voz e acontece algo ruim, é uma voz de Deus ou do cara lá de baixo? Ou do capiroto. Eu fiz essa pergunta pra ele. Ou do cara da ilusão. Porque eu não sabia. Do cara da verdade ou do cara da ilusão? Porque eu ouvi uma voz que não era minha, que eu sabia que não era minha. Aí essa voz é lá de cima ou lá de baixo? Aí ele falou, cara, posso levar 2 amigos aí? Eles são, sabe o pessoal evangélico mais daquela linha pentecostal? Sei, do repleplé, do fogo. Ele falou, cara, eles são bem humildes, são muito simples. Eles falam... Eles, sabe, até para se expressar, muito simples mesmo. Mas é a multiforme graça de Deus, é um ministério, é um chamado, Deus usa essas pessoas. Nossa, com certeza. E aí eles foram lá em casa e eles falaram, posso levar eles na sua casa? São muito simples, é uma senhorinha e tal, mas eles são muito de Deus. Posso levar eles aí? Falei, pode. Aí eles vieram. Aí eles fizeram uma campanha, né, de 3 dias. Não ficaram 3 dias lá, eles voltaram mais 2 vezes, né? E na última dessas vezes, eles oraram pelo meu joelho, oraram por um monte de coisa, falaram um monte de coisa na minha vida que fazia sentido. E aí na última eu senti um negócio e eles falaram, eu vim aqui porque para você aceitar Jesus hoje. E aí foi quando eu aceitei Jesus com essa visita deles em casa. E para quem não sabe, gente, aceitar Jesus, se você está assistindo o nosso vídeo e não aceitou Jesus ainda como teu Senhor e Salvador, é uma oração simples, de entrega mesmo. Senhor, eu te entrego a minha vida,
toma conta do meu coração, da minha vida, tudo que é meu passa a ser teu, e o Senhor passa a ser o Senhor da minha vida. Então, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. E quando eu confesso isso com a minha boca e creio de todo o meu coração, Jesus passa a ser o Senhor da sua vida. Foi o que aconteceu comigo e foi o que aconteceu com Elias Mamã, que era um cara totalmente da ilusão, com os 2 joelhos arrebentados, um cara que tinha grana, um cara que estava com a técnica de se relacionar com mulheres, pegava quem ele queria, tinha a sua certa fama, nem sempre, porque tinha mulheres que escapavam, tinha um antídoto contra o jogo do texto, né? Mas tinha a sua certa fama, né, cara? Era reconhecido por aqueles valores que o mundo preza. Mas se você vê o que o homem normal quer alcançar, eu já tinha alcançado ali, estava bem sucedido, novo, tinha a sua certa influência, era reconhecido, mas com 2 joelhos arrebentados e com uma palavra, você está correndo risco de vida e você deve aceitar Jesus. E o mais legal de tudo, né, cara, é que Jesus, ele nunca chega atrasado, né? E por mais que a gente queira retardar a chegada de Jesus, ele vai trazendo situações, circunstâncias que vão fazendo com que eu de novo seja afunilado para a presença dele. Você fugiu, recebeu uma voz, não vai jogar bola. Aí você foi teimoso, cabeça dura, foi lá e jogou bola. E aí rompeu o outro joelho. E aí tem um amigo que fala, eu recebi uma voz, é lá de cima ou lá de baixo? Posso enviar alguém aí para falar contigo? E aí vão uma pessoa simples, totalmente diferente do mundo que você vivia. O nível de relacionamento que você tinha não era aquele dessas pessoas humildes, né? Que são os improváveis de Deus, né, cara? Deus pega pessoas que a gente não espera, que a gente não ouviria numa circunstância normal. Aí ele para a gente para mandar alguém que talvez a gente não ouvisse, mas que mandam lá e que oram por você e que mexem no teu espírito, mexem na tua alma. Diz, voltamos hoje para falar um negócio para você. Você precisa aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador.